Parece uma maniazinha boba sem sentido, né? Rói unha, arranca cabelo, cutuca o cantinho do dedo, puxa a pelinha da boca, volta 3, 4, 5 vezes para conferir se realmente fechou a porta. Sei, maniazinha boba, né? Mas se tratando da verdadeira mania, tem alto poder de destruição. Se essa maniazinha já tá tirando a sua paz, esse vídeo é para você. Mania foi associado naturalmente para explicar um hábito, um costume, um comportamento que se repete, uma prática e até mesmo a um vício. Porém, se buscarmos a origem do significado de todas essas palavras sinônimas de mania, veremos que se trata de coisas bem diferentes, a começar pela própria palavra mania. Por isso, para continuar esse vídeo, eu preciso alinhar a nossa comunicação. Afinal, o que é mania? Vamos procurar aqui, que é... Espera aí um pouquinho, porque... Mania. Doença mental caracterizada por um estado de excitação que pode alternar com o estado de melancolia, constituindo a psicose maníaco-depressiva. Excentricidade, esquisitice, gosto exagerado por alguma coisa, mau costume. Mas vamos lá, né? Pelo que vocês podem ver, esse livro aqui, né? Esse dicionário aqui é bem antigo. É uma herança da minha querida avó. Vou pedir aqui um auxílio para os mais novos, mas vou utilizar um outro, que é inglês-português, para verificar se eles falam mais ou menos a mesma língua, para a gente, né, entender se a gente está falando e de fato alinhou essa comunicação. Então vamos lá. Esse aqui é do Francisco da Silveira Bueno. E ele fez esse aqui em inglês-português. Então, vamos lá. Saber se é a mesma coisa. Ok, tá aqui. Mania, mania. Mania, não sei traduzir esse algo. Mania, obsessão. Mania, obsessão. E aqui é o famoso Aurélio. Gente, desculpa, porque realmente era o instrumento da escola. Na época da escola, então, o bichinho tá realmente judiado. Vamos lá, aqui está. Mania. Síndrome mental caracterizada por excitação psíquica, insônia, muita atividade e, em certos casos, agitação motora. Excentricidade, gosto exagerado por algo. Obsessão, cacoete. Interessante, né? Ok. Bom, temos 3 vertentes aqui, mas todos falam da mesma coisa, né? Seria interessante se ele trouxesse a origem da palavra, mas a palavra mania tem origens antigas, derivando da palavra grega menistai, que significa simplesmente estar insano. Já o latim adotou o significado de loucura. Então, sua origem veio do entendimento de insanidade e loucura. Ah, é só uma maniazinha. Médicos antigos costumavam usar o termo como sinônimo de loucura para descrever síndromes de hiperatividade desorganizada, focada no excesso de atividade física e mental. Esse estado é caracterizado por humor eufórico, pensamentos acelerados, pode ocorrer de forma isolada, como por exemplo induzida por uso de medicamento ou drogas. Grandiosidade, impulsividade severa e uma drástica redução da necessidade de dormir, a famosa insônia, ou já nascer com essa condição. Engraçado, né? A gente diz, é só uma maniazinha boba de roer as unhas. Ah, boba, é só cabelo, depois cresce. Eu gosto de ficar cutucando a minha pele, é gostoso, relaxa. Enquanto, na verdade, estamos usando uma palavra que descreve um dos estados mais graves da psiquiatria. Pesado, né? E é mesmo.
Ouvir palavras como insanidade, loucura, assusta mesmo. Principalmente quando você, uma vida inteira, nunca nem parou para pensar ou refletir sobre isso. Jamais imaginou que mania se referia a uma doença mental complexa, afinal você só estava se referindo a algo rotineiro do dia a dia, um hábito comum, tipo uma prática boba ou uma forma sua de lidar com as coisas comuns do dia a dia. E de fato, meu caro, você não tem culpa e nem a responsabilidade de ter sabido disso antes, afinal, não se aprende anatomia das emoções na escola e a sociedade foi te empurrando o termo mania como algo inofensivo mesmo, né? Mas a partir do momento em que você tá vendo esse vídeo, eu te trouxe o esclarecimento. E aí o jogo muda. Porque agora, o seu cérebro sabe de toda a verdade. Uma observação importante é que ter essas manias não significa que você é louco ou está vivendo uma insanidade. Ao longo dos séculos, a ciência evoluiu e hoje existem critérios rigorosos para justificar um estado de loucura, que pode ser passageiro, definitivo, e ele vai muito além de um comportamento repetitivo. Então, tire isso da sua cabeça. O peso histórico da palavra serve apenas para te mostrar que as consequências desses comportamentos repetitivos e os que são repetitivos focados no corpo é real, merece respeito e atenção e não um entendimento bobo de uma orientação. Vai passar. É só uma fase. No século XIX, psiquiatras começaram a classificar certos comportamentos compulsivos e impulsivos irresistíveis como monomania, ou seja, uma alteração mental focada em apenas um único assunto e uma única ação. Enquanto mania entende-se de um excesso de atividades físicas e mentais. Monomanias se refere apenas a uma única atividade, podendo ser física, ou seja, compulsiva, ou mental, o que a gente chama de obsessão. E se juntar os dois, vira toque. Emma, você está certa. Mas não é hora de falar sobre esse assunto. Fica para um outro vídeo. E assim popularizou diagnósticos que utilizam o sufixo mania para descrever transtornos de controle de impulso e comportamentos corporais repetitivos, como cleptomania, que é o impulso de roubar, a piromania, que é o impulso de atear fogo, e a tricotilomania, que é o comportamento de arrancar cabelo, seguido ou não de ingerir. Como a psiquiatria usou a palavra mania por séculos para descrever impulsos repetitivos e incontroláveis, a sociedade absorveu o termo e foi usando assim, sem moderação. Mania disso, mania daquilo, mania do diabo 4, quilos e quilos de mania. Hoje as pessoas usam a palavra no seu dia a dia para descrever qualquer hábito, rotina ou um costume repetitivo no seu dia a dia, mesmo que não seja uma doença. E é exatamente aqui que mora o grande perigo. O problema central não é necessariamente usar a palavra mania. Afinal, a própria ciência as batizou de monomanias. O problema é ignorar o real significado dessa palavra na nossa cultura. Nós pegamos um termo que descreve impulsos com altíssimo poder de destruição e o transformamos em um sinônimo de algo bobo e inofensivo. Quando você fala para si mesmo, é só uma maniazinha boba, sem sentido, eu só faço quando estou ansiosa. E que é o mito do... Epa! Desculpa, a Amy é muito dona de si, impulsiva, sabe? Desculpa. Vamos voltar aqui, onde eu estava. Enfim, quando você considera que comportamentos como roer unha, arrancar cabelo, cutucar pele, beliscar, espremer a pele são inofensivos e acredita que só acontecem em momentos de ansiedade, nos deparamos com uma situação muito delicada. Queria explicar em uma outra cautela e profundidade em outro vídeo, já que a nossa Emma já começou a gerar polêmica, né? Ao considerar como uma maniazinha, no diminutivo mesmo, você envia uma mensagem dúbia e muito perigosa para o seu próprio cérebro. Você diz ao seu sistema nervoso que aquilo não é uma ameaça real. E o que seu cérebro faz?
Ele relaxa o sistema de freio, diminui o controle inibitório e deixa a compulsão crescer livremente no automático. Ou seja, você tira dele o acesso à informação que, em alguns casos, que existe uma anomalia na comunicação entre genes responsáveis pelos comportamentos voluntários. Mas esse também é um outro assunto que será aprofundado em outro vídeo. E aí, não alinhar o significado ao fenômeno que ele se refere, a comunicação será distorcida e tudo que sair dessa relação será conflituoso. Se eu disser caneta de tampa verde, você não pode entender bola amarela. Se eu falar copo vazio, você precisa entender copo vazio. Isso se chama comunicação assertiva. Essa comunicação entre você e o seu cérebro também precisam estar alinhados. Ignorar o entendimento clínico e destrutivo dessas manias é fechar os olhos para o problema real que está operando no seu sistema de impulsos. É uma forma de negação e isso te afasta da percepção da realidade. Tentar enfrentar o monstro achando que ele é um bichinho de pelúcia, bobo, inofensivo, é a receita certa para perder a batalha. Não sei como você chegou até esse vídeo, mas eu espero muito que você saia dele entendendo que mania não é um hábito. Um hábito pode até virar uma mania. Desconforto sensorial não é toque, toque não é uma compulsão. E nem toda reação é por impulso. E eu vou explicar isso na parte 2 desse vídeo. Assim como eu fiz no início desse vídeo, para que você entendesse o que eu estou falando, eu precisei desconstruir o seu entendimento subjetivo sobre o que é mania. O significado que você construiu socialmente em torno do entendimento sobre mania precisava ser apagado para que você conhecesse o significado universal da palavra. Alinhar o significado que o mundo todo tem como referência. Buscar o significado original da palavra nos alinhou a um único significado, o significado universal de uma palavra. Aqui no Brasil, ao pegar um dicionário, a mesma palavra terá o mesmo entendimento de alguém que pegar esse mesmo instrumento no Japão, na África, em Nova York. Esse instrumento lhe traz saúde mental, porque é ele que te conecta ao mundo real, onde é igual para todo mundo. Lembra que eu peguei o dicionário inglês e português e ele trouxe o mesmo entendimento? E o dicionário é um instrumento importantíssimo para isso. Quando você usa o significado universal de uma palavra, você sai desse isolamento, da sua confusão mental e se conecta ao que é real. E não é só real para você, mas é para todo mundo. Por exemplo, se você não sabe o que significa ansiedade, você vai interpretar as situações do seu dia a dia de forma distorcida, o que vai dificultar a compreensão exata das suas emoções e principalmente a busca por ajuda ou um tratamento no momento adequado. Se você não entende certo, você interpreta errado, você sente errado as suas emoções e decisões irão refletir no seu comportamento. Porque, meu caro, entenda, para a sua saúde mental, quanto mais longe da realidade, longe do significado real das coisas, mais você se perde, mais você se descontrola. Eu sei que enfrentar os desconfortos que a vida nos coloca dói, mas liberta. E o que repete continua. E se você chegou até aqui nesse vídeo, você está de parabéns. Então, chucha esse dedo no like, encaminhe sem moderação, comente aqui embaixo se essas informações fizeram sentido para você. E o melhor de tudo, inscreva-se para acompanhar mais conteúdo como esse. Até o próximo vídeo.